eu tenho o seguinte, ó. Utilizando um pequeno bastão e uma tigela com água, uma pessoa produz na superfície da água ondas circulares, conforme ela está fazendo aqui. Ó. Na verdade, ela vai colocar o bastão, tá certo? E a hora que ela pressionar o bastão para baixo, ela já vai começar a ter a formação das ondas, tá bom? Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas das ondas produzidas é de 2 centímetros e a amplitude das ondas é de 0,3, obtém uma função relacionando a altitude h da superfície da água em relação ao nível da água em repouso para o momento em que x igual a 0, temos h igual a 0 e a função é crescente em x igual a 0, tá? Então é assim, pessoal. Eu vou desenhar um gráfico aqui simulando a situação, tá bom? Então eu vou ter aqui o eixo y, eu vou ter aqui o eixo x, tá? No eixo y eu tenho h, que foi o que ele falou aqui, que é a altitude. E aqui ele pediu h em função do x, tá bom? Ele disse que quando x é 0, h é 0, então esse é o primeiro ponto da função. Disse que a amplitude é 0,3. O que é amplitude mesmo? Amplitude é a distância da média até a máxima. Ele diz que vai partir daqui, tá certo? Se o máximo é 0,3, pessoal, eu vou ter que subir, não vai ter jeito. Então, eu vou ter essa situação aqui no gráfico. Ó. Eu vou até o máximo, venho até o mínimo e volto, tá bom? Esse daqui é o valor máximo. Ele corresponde a 0,3, que é a amplitude. Esse daqui é o valor mínimo. Ele corresponde a menos 0,3. Lembre-se que a amplitude eu conto para cima e para baixo, tá bom? Ele pede para calcular em função da água em repouso. Na água em repouso, a amplitude é 0. A hora que eu produzo a onda, tá? Uma parte da água faz para baixo, uma parte faz para cima. Por isso que eu sei que é 0,3 para cima e menos 0,3 para baixo. E o A aqui é o valor médio, tá certo? Bom, continuando, eu vou ter o seguinte aqui também, tá? Ele disse que a distância entre duas cristas, é o período. É exatamente essa distância aqui, ó, que é o período P, que aqui vai estar no 2, porque ele deu esse valor. Professor, mas o que é crista? Crista é o ponto de máximo da onda. Isso vem da física, tá? A gente não usa isso em matemática, que aqui eu vou ter que usar porque é um exercício interdisciplinar. Assim como ponto de mínimo é chamado de vale. O que é a distância entre duas cristas? É uma oscilação completa, porque eu saio do máximo, venho no mínimo e volto no máximo. Então, a distância entre duas cristas é exatamente o período. Então, no nosso caso aqui, nós temos que o período é igual a 2, tá certo? Bom, com todas essas informações, eu consigo achar a função agora. Nesse caso aqui, eu sou obrigado, tá, a resolver esse exercício. Na verdade, eu não sou obrigado, mas realmente vai ficar muito mais fácil eu usar as informações, tá, do que são a amplitude, do que são o valor médio e do que é o período, tá certo? Então, vamos lá. Então, o valor médio... antes deixa eu escrever a função, né? Então, a minha função h de x, que foi o que ele pediu, ela vai ser igual a A mais B vezes... Eu posso escolher seno ou cosseno. Como eu estou partindo do valor médio, fica mais fácil usar o seno. Quando eu partir do máximo e do mínimo, é mais fácil usar o cosseno. Não quer dizer que eu não possa mudar, tá bom? Isso não é uma regra rígida, mas é uma opção que facilita a minha vida. Então, fica A mais B seno de mx mais n, tá bom? Vamos lá, o A é o valor médio, então o A é a média entre a imagem. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a minha imagem, ela vai do menos 0,3 até o mais 0,3. Então, o A, que é o valor médio, é igual a 0. É o valor que está aqui no meio dos dois, tá certo? Então, eu já sei que o A aqui vale 0.
O B é o valor da amplitude, tá? A amplitude aqui dá 0,3. Eu só tenho que saber se é positivo ou negativo. Bom, se eu partir do ponto inicial aqui, a senoide está primeiro subindo, primeiro está na crescente. Como eu usei função seno, quando eu estou na crescente, no início do desenvolvimento aqui da senoide, eu garanto que o B é positivo. Então, no nosso caso aqui, nós teremos o B igual ao valor da amplitude positivo, 0,3. Falta calcular o M e o N. Se você quiser, sempre que ele partir do 0, 0 aqui na senoide, se quiser calcular, vai dar na mesma, tá? Mas mesmo sem calcular, já dá para saber que o N vale 0. Tudo bem? Professor, o N sempre é 0? Não. Mas quando a senoide partir do 0, 0 na média, o N vai dar 0, sem problema algum, tá certo? Então, falta o M. Para calcular o M, eu vou usar o período. Vamos lá, o período vai ser P igual a 2π pelo módulo de M, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? O período vale 2, foi dado no exercício, então eu posso escrever que o 2 é igual a 2π dividido pelo módulo de M. Continuando aqui do lado, é só inverter. Então, vai ficar aqui o módulo de M é o 2π dividido por 2. O M poderia ser positivo ou negativo. Aqui não vai fazer diferença o sinal, então vou utilizar ele como positivo. O M é igual. Cancelo 2 com o 2. E vai sobrar o π. Prontinho. O M aqui vale π. Portanto, uma função, porque tem várias, tá, pessoal? Como eu disse, poderia ter usado cosseno, poderia ter usado M negativo, poderia não ter adotado N igual a 0, ter feito o cálculo para achar um outro valor de N, tem N possibilidades, tá? Mas essa é uma das possibilidades, tá? Que iria gerar esse gráfico com essas informações que ele deu no enunciado. Então fica, no lugar do A o 0, nem precisa escrever, então vai aparecer o 0,3 vezes seno, no lugar do N, o π, vezes x, e o N é 0, também não precisa escrever. Essa daqui, portanto, é a resposta procurada para esse exercício. Beleza? Espera aí que ele falhou aqui, ó. Então, vamos de novo. Beleza, pessoal, tá feito, comentado o exercício 24.